E a questão de anabolizante? Porque a gente tem... Agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina falou que está proibido a produção de anabolizantes aí para fins estéticos. Mas a gente sabe que em diversas modalidades... E aí eu vou tentar... A gente pode falar várias aqui. Tem do bodybuilder, tem também casos de atletas de jiu-jitsu, o próprio Mika foi pego recentemente no doping. A gente tem diversas outras modalidades que a gente sabe, mas não são casos declarados. Como é que é essa relação do anabolizante? Porque eu vivi numa geração, a gente viveu numa geração... onde tinha um terror no anabolizante. Sim. Era como se fosse, meu Deus, o anabolizante. Minha mãe achava que proteína era bomba. Ela não deixava entrar na academia. Falei, você vai ficar que nem aqueles caras? Eu falei, agora, tipo... Quando era... Falei, pô, agora eu imagino... Mãe, é muito difícil ficar que nem aqueles caras. Não é fácil, não. Fica sossegado, ela dá risada. Mas aí, anabolizante é vilão ou não é? Qual que é a do anabolizante? Ó, assim, a gente tem que entender. Primeiro, vamos falar sobre essa norma do conselho aí. Primeiro que o anabolizante para estética sempre foi proscrito. Então, ele não era proibido, mas teoricamente não tem embasamento. Não podia dar. O que eles fizeram? Só colocaram o que está proibido. Então, assim, existe quem quer e quem precisa. Para quem precisa, sempre foi liberado. Ponto. Então, esse aqui é um ponto. Então, não tem que ficar sensacionalizando essa norma do CFM, porque ela já existia. Só não estava na norma, né? Mas eu, como médico, se eu prescrever para estética, eu posso ser processado antes e agora. Igual, tá? Posso perder meu CRM antes e agora também. Quando você pensa no atleta de alto rendimento, daí a gente vai falar um pouco das Olimpíadas. É uma coisa de gato e rato, tá? Então, assim, se você mudar hoje a molécula da testosterona para não cair no doping, talvez daqui a um tempo vai cair. Então, a corrida dos atletas de alto rendimento naquela época lá atrás, da Rússia, onde deu aqueles escândalos. Excelente documentário, eu sempre falo dele, acho que é Projeto Ícaro. Isso. Vale super a pena assistir. É legal pra caramba. Daí, assim, em relação a isso, você identifica que, tipo, eles mudaram a molécula, só que, assim, gato e rato, né? Um correndo atrás do outro. Então, o doping vai lá, melhora a máquina, sensibilidade melhora. Por exemplo, um carro de 1990 não é igual o carro de hoje. Hoje tem carro que anda sozinho. A máquina, que é espectrometria de massa e cromatografia gasosa, são padrão ali para doping, que é pela urina. Todo mundo fala, outro dia eu vi o cara falando, por que não faz todo mundo no sangue? Sangue é para detecção rápida. A urina é o que sobra. Sempre vai ter uma gotinha lá sobrando. Por exemplo, o John Jones foi pego 2 vezes com turinabol, tá? Com 30 picogramas. Cara, nada. O que é picogramas? Picogramas é tipo... Menos que miligrama? Bem menos. Meu Deus. E ele foi pego com 30 e com 20. Ou seja, ele foi pego com 30, continuou não tomando nada e voltou, ainda tinha no sangue dele, que é o que ele fala. Hoje, porque assim, a máquina está cada vez mais sensível. Hoje, o UFC colocou que abaixo de 100 picogramas não é mais doping. Eles estão colocando isso, a usada. Por quê? Porque, cara, senão vai começar a cair muita gente que já usou faz muito tempo e esse efeito do picograma não tá fazendo mais efeito pra ele. E porque muitas pessoas não sabem também, é muito comum. E aí, não precisa concordar comigo, tá? Pode se abster. Mas é muito comum já comecei... Famosas últimas frases, né? Já me autodefendeu, né? Você não precisa... Mas é muito comum atletas de alto rendimento, luta, até mesmo Olimpíadas, os caras fazem uso de anabolizante, mas o próprio médico deles, nesse documentário, fala bastante sobre isso. O cara já faz uma conta de quanto tempo ele vai ser pego. Então, fala assim, você vai tomar isso, mas daqui 3 meses vai parar de acusar na sua urina e no seu sangue. Então, a gente vai fazer um tratamento até... A competição é em dezembro, a gente faz o tratamento até, sei lá, agosto. Sim. Para em agosto, e aí você continua treinando, e aí você tá usando anabolizante. É uma hipocrisia. Mas é o que pega agora com a sensibilidade do aparelho, por isso que eu tô falando do carro. O que pegava em 3, tá pegando em 45. Mas os caras vão fazer umas contas pra trás, vamos mudar, é uma hipocrisia. Vai. É uma hipocrisia, tá? Eu não tenho como... Assim, a opinião médica pra saúde é uma coisa. Tá. Mas eu sou o Matheus Silveira, eu tenho minha opinião como pessoa. Hoje o esporte, ele tá exigindo muito de todos. Por exemplo, no caso do jiu-jitsu, a questão do doping, que é muito polêmica. Primeiro que o jiu-jitsu é um esporte amador.
tá? Da parte profissional, se a gente for pensar em profissionalizar o jiu-jitsu, vamos pensar em muita coisa, né? Em pagamento, em como vai funcionar, tá? Quando eu faço a inscrição, eu vou lá e assino. Eu tenho que ler aquilo ali. Ninguém lê. E tem lá o que cai no doping. Ninguém entra no Gov para ver qual medicação que cai e o que não. A partir do momento que você assinou, você tá sujeito a aquelas regras. Então, se você caiu, não importa o porquê. Eu acho até que a justificativa não precisa ser dada. Você caiu, cumpre e volta, tá? Mas saiba que se você usar, você pode cair de novo. Então, quem faz uso sempre pode cair. Agora a questão, você consegue treinar e aumentar o rendimento para dar um show, por exemplo, como todo mundo quer ver? Aí entra, o Ed vai lá e luta meia boca, mas ele é um avião lutando. Vão ficar cobrando pra caramba de você não tá nem ganhando dinheiro para aquilo, porque no jiu-jitsu não ganha, né? Ganha pouco ali, não sustenta ninguém. Não sustenta nem, se for ver o camp do cara, não dá pra sustentar com aquilo. E daí você começa a entrar também no que é justo, o que é legal, o que é justo, entendeu? E isso é muito individual e é um pensamento de cada um, entendeu? Claro que a gente tem que acompanhar sempre o que é legal, mas será que a gente não precisa discutir mais sobre isso? E daí essa discussão, ela deve ser não jogada ao vento, por exemplo, igual, eu odeio falar de política, mas igual política. Tipo, todo mundo vira político, cara, perto da eleição. Aí cai em doping, todo mundo vira médico, vira o cara que mais sabe de doping, que mais palpita, porque aquilo é dele. E o outro fala que todo mundo tinha que ser limpo. O outro fala todo mundo toma. Então, isso que é foda. Porque é o cara... Por que eu acho que é a hipocrisia que me pega? É o cara que acha da hora o shape do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, do Wolverine, do... Aí vai falar de anabolizante. Olha que legal, o cara sem camisa, rasgadão, vê o Wolverine rasgadão, fala, olha o Jackman, tal, rasgadão. E anabolizante, drogas, nem morto. Irmão, você tem que se decidir, velho, porque o cara não cresceu ali. E é muito... Eu acho que Hollywood é o melhor exemplo de hipocrisia. Total, Você vê os caras o Batman, você já viu o Batman, Christian Bale? Cara, você vê um filme dele, que é o Maquinista, ele tá magro. Nossa, tá assim. Tá mais magro que o Anderson, o nutricionista, que tá um magrelo. Menos de um ano depois, ele vai fazer o Batman. O maluco tá... Mano, não é que ele tá rasgado, ele tá grande, ele tá parrudo. Vai falar que em um ano, o maluco ganhar 20 quilos de massa, músculo, definição... Não. Esse cara bate palma. E anabolizante? Drogas, nem morto. Mas aí você vai parar pra ver, o cara tá bem até hoje. E aí a gente, quando vai falar de anabolizante, tem toda uma pesquisa médica, um acompanhamento médico. Porque o que é foda, pelo menos que eu sinto, eu tô soltando os cachorros aqui. Vocês me cancelem na internet se vocês quiserem. É que sabe essa porra de proibição? Aí o laboratório começa a fechar, e aí começa no teu. Os caras vão fazer o quê? Vai comprar pro underground. Não, já ia, né? Já ia. Na verdade, assim, no consultório, quando a gente passa pacientes que estão fazendo uso de hormônio underground, o que você tem que fazer? Dar uma limpada no cara, limpar o cara. Reeducar o cara ao que é o certo e o que é o errado. Não existe almoço de graça, Ed. Pra nada na vida não existe almoço de graça. Você tá aqui no podcast trabalhando que nem um maluco, você não tá almoçando de graça. Você tá pagando com a sua saúde, às vezes. Saúde mental e física, entendeu? Pra você, hoje, um monte de conservante que tem, se você for escolher no mercado o que é mais prejudicial à saúde, tem muita coisa ali nos conservantes que tem comprovação que pode dar câncer a longo prazo. Salsicha não é. Você tá entendendo? Então, assim, quando a gente começa a pensar na saúde, se a gente não for hipócrita, a gente for real, a gente começa, você vai ter que revisar um monte de coisa. Vamos parar então, já que você é o certinho da parada, que você é o cara mais limpo do mundo e não sei o quê, vamos fazer tudo. Se a gente for jogar isso para anabolizante, para atleta de alto rendimento, para cara que é robista, eu tenho uma maneira de pensar, assim. Quem quer vai fazer uso. Se for com médico ou sem. É melhor com quem? Ou pela supervisão. Como que você tá, velho? Como um exame, como é que tá? Não faz desse jeito, não. Você não precisa. Muito cara que faz uso que não precisa e que nem pode. Mesmo fazendo, às vezes, com algum tipo de acompanhamento. Então, sim, isso tem que ficar bem claro. Aí, quando você joga para esporte de alto rendimento, por isso que eu falei que a equipe do Márcio de Deus, esse cara é um cara que precisa ser estudado também, viu? Porque ele é um cara que acorda às 4 horas da manhã, ele vai trazer 100 crianças pan-americanas e ele dorme na escola no chão. Caramba! E é um cara que tá conquistando muita coisa. Ele começou jiu-jitsu com 23 anos.
não começou novo, entendeu? E ele foi ali, pegou a faixa preta e ele construiu uma equipe que eu tenho o prazer de estar acompanhando de perto, que me deixa até, tipo, arrepiado às vezes. Porque, tipo, eles... É carne, arroz, açaí. Treinar todo dia. E, graças a Deus, agora creatina, beta-alanina. Entendeu? Você tá entendendo? Campeão mundial. O moleque juvenil, faixa azul, pegou agora, foi para adulto, foi campeão europeu. Mentalidade, força de vontade. Aí você coloca assim, ó, 2 atletas, um que usa e um que não usa, tá? Por opção, por saúde, por princípio, talvez. Quem que vai ter vantagem? Não tem dúvida, que é o que usa, entendeu? Porque a creatina, proteína e beta-alanina são as que conseguem fazer a manutenção e reparação de proteína, de músculo. O que o hormônio faz para a parte muscular? Reparação, manutenção, crescimento e força. Aí você mata. Tem estudos que mostram, você pega assim, um cara que usa hormônio e faz musculação. O cara que faz musculação e o cara que usa hormônio. Quem ganhou mais músculo? Claro, quem faz musculação e usa hormônio. Qual que foi o segundo? O cara que usa hormônio? Caralho. Mais do que o cara que faz só musculação. Só que em efeito colateral, também é como ele não faz musculação, muito do hormônio dele, o receptor dele tá assim, fechado de testosterona. Extravasa lá, bate lá, extravasa. Vira estradiol, vira DHT, vai para receptores que não são legais. O cara tá chorando vendo novela das 8. Exatamente. Então, aí você começa a entender, tipo, qual o benefício e também qual o prejuízo que dá. O cara que faz musculação tem efeitos colaterais mínimos, mas tem. Porque não tem almoço de graça, que é aquilo que eu volto a falar, entendeu? Então, existe estudos que mostram isso daí, entendeu? Por exemplo, a recuperação muscular em ortopedia, cara. É bizarro o tanto que é bom, se você for pensar bem. Então, você tá entendendo? Isso que é Tem protocolos que o cara faz hormônio antes de operar, opera e continua fazendo pra não perder. Porque o cara não tá treinando. Qual que é a maneira dele repor massa muscular? E eu não tô falando de uso crônico. Ninguém tá falando pra você fazer... Não tô falando de uso semanal crônico. Tipo, o cara fazer um ciclo crônico. Não tô falando isso. Tô falando por uma determinada situação, por um determinado objetivo, porque vai melhorar a saúde dele física, ele vai se recuperar melhor, ele vai voltar a andar melhor, pra saúde cardiopulmonar melhor. Inúmeras... Parte mental, velho. Queimado usa hormônio. O grande queimado que fica camado usa hormônio. Deca é um hormônio usado, Deca Durabolina é usado para queimado. Ela tá... Por que vende na farmácia? Porque ela tem sua indicação. Cara, que legal. Entendeu? Então o cara, ele tá catabolizado lá, ele tá em estado de deterioração, tá morrendo. O que vai fazer com que ele viva? Voltar a andar, voltar a fazer o hormônio. O hormônio, velho, segurando. Então assim, é a hipocrisia de muitos. Sabe o que eu fico mais puto? Daí eu também vou soltar meus cachorros. Uhum. É gente que quer aparecer na internet às custas disso. Ah, puta. Tanto do cara que quer falar sobre o benefício, como também sobre o ruim. Não tô falando de pessoas normais, não, tá? Tô falando de pessoas normais. Médico não é... Não, você vai ser médico não é muito normal, bem, não é. Mas não é, né? Eu tenho irmã e madrasta médica, eu não gosto nenhuma das duas. Então, assim, tô falando de médico, entendeu? É o cara que ganha like falando, tipo, o Micael Galvão! Ou o outro, não, Micael Galvão. Cara, faz quem quer, sofre as consequências também quem quer e tá tudo bem, velho. Segue sua vida, pensa no seu. Olha pro seu, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Matheus. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado para assistir e aproveita que a gente tem tratamento para calvície com 40% de desconto com o cupom PODCASTMHM. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.